Bom dia, pessoal! Começando aqui as Super Lives, né? Vamos esperar o pessoal entrar. Já entrou aí o Eduardo, bom dia. Tá o Gustavo, como é que tá a imagem, o som, tudo certo, pessoal? O Matheus. Tá aí o Renan. Lembrando que as lives, né, elas vão começar todo dia às 8h35 da manhã. Então hoje é a primeira de 5, né? E vai ser uma série muito especial, né? Uma forma de eu contribuir com bastante conhecimento de base para vocês. Tá aí o César, o Flávio, todo mundo aí. O pessoal de Manaus aí, abraço aí, Daniel. E quais são os temas, né? Tá aí a Fabi. Quais são os temas, né, que a gente vai tratar ao longo? Tá aí meu amigo Tom aí também, um abraço. Quais são os temas que a gente vai tratar, né? A gente vai começar bem do básico, né, com os conceitos mais importantes, porque o objetivo dessa série de lives é a gente poder responder perguntas como: será que a economia é um jogo de soma zero? Ou o que faz uma economia crescer no curto prazo? O que faz uma economia crescer no longo prazo? Tá aí meu amigo também, Pablo Ganassim. Abração aí, ele que treina aí a equipe de matemática, né, nas Olimpíadas de Matemática. Tem o pessoal do Team Visa. Outra pergunta também, que aí é muito interessante quando a gente faz o encontro da física, né? É uma contribuição muito importante de físicos e matemáticos lá do MIT e também do Laszlo Barabasi, né, que é um grande físico, que eles respondem a pergunta: por que alguns países são ricos e outros são pobres? Pela ótica da teoria das redes, da gente enxergar a estrutura produtiva desses países. Quem assistiu o meu TEDx, né, o meu TEDx, pôde ver um pedacinho disso aí. É um conhecimento poderosíssimo para você conseguir analisar qualquer sistema complexo. Pode ser uma empresa, uma economia, um país, enfim, é um conhecimento muito poderoso. E em uma das lives dessa semana a gente vai ver em detalhes toda essa teoria aí da economia na ótica da teoria das redes, para a gente conseguir responder por que alguns países conseguem gerar, né, empregos com salários mais altos e países como o Brasil, infelizmente, a gente tem uma renda muito baixa e não gera esses postos de trabalho com salários tão altos, né? Outra questão que a gente vai trabalhar ao longo dessa semana como é que funciona a tal das contas públicas do governo, né? Como é que eu analiso isso? Onde eu acho esses dados? O que quer dizer esses dados que saem tanto no noticiário de déficit nominal, dívida pública, enfim, etc. Tal. Como é que funciona isso? Aonde eu acho esses dados e o que é importante eu entender? Como é que aumenta essa dívida pública que falam tanto? Contas externas, que tem tudo a ver em relação à taxa de câmbio, né? Então, como é que é o país? Ele está vulnerável externamente? Não está? Como é que eu olho? Então, a gente vai aprender tudo isso e tudo isso aplicado, né? A gente, sempre que possível, aplicando justamente aos dados atuais, não é? O momento atual, para vocês verem como é um conhecimento totalmente prático e aplicado para vocês levarem por toda a vida, né? É um conhecimento importantíssimo, né? E como eu sempre recebo uma mensagem que fala: eu queria entender o que aconteceu, né, no crédito privado do Brasil, debêntures, fundo DI perder, tudo isso também numa das lives. A gente vai falar do papel do mercado financeiro na economia, vai entender essas características, entender também as formas de intervenção, né, que o governo faz, aumentando gastos, o que isso quer dizer, isso é melhor ou não, aumentar impostos, reduzir impostos. As intervenções do Banco Central, desde o câmbio e também no mercado de crédito, o que isso tem a ver, por exemplo, com meus investimentos de renda fixa. Enfim, vamos criar um conhecimento de base poderosíssimo para todo mundo, né? Caminhar ao longo dessa jornada, enxergar com outros olhos o noticiário, as ações que está tanto para aplicar na vida pessoal quanto na vida profissional. E vamos nessa. Então tem muita coisa. Então vai ser assim, o que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que todo mundo assista todas as aulas, tá? Não é um formato de live aqui para ficar falando do mercado, pelo contrário. São aulas, né? São aulas aqui, eu estou doando o meu tempo para fazer essas aulas gratuitamente. E é importante para você ter toda essa sequência, tá? Toda essa sequência de informação que a gente vai começar lá do mais básico, né? E chegar no nível mais elevado ao longo
desses 5 dias. Então, queria agradecer demais aí a audiência, hoje 8h35, 8h40 da manhã aí. Obrigado aí de coração para todo mundo. Muito bom saber que tem muita gente afim, né, de aprender e entender melhor sobre economia. Então, também outro ponto que eu esqueci de falar para vocês, também o pessoal pergunta muito de inflação, o que gera inflação, o que é inflação, causas, consequências, enfim. E sempre recheado de muitas histórias, né? Porque eu acho que a gente aprende as coisas quando tem alguma história, alguma coisa por trás que nos aproxima daquilo. Eu acho que isso facilita muito o entendimento e também contando todas as minhas experiências ao longo do tempo aí. Então, hoje, o tema de hoje que a gente vai falar do básico, né? De que, afinal, né? Como é que se gera riqueza, né? Como é que faz um crescimento econômico básico no seu nível assim mais primitivo, né? Então, eu vou até... Olha lá, tem o pessoal de Portugal também. Muito obrigado aí. Eu acho que para não atrapalhar a concentração de todo mundo, eu vou desativar aqui os comentários para vocês focarem aqui na aula. Pessoal perguntando das aulas. As aulas começam sempre 8h35 e elas não duram mais, não pode chegar a 1 hora, que é o tempo máximo, né, do Instagram, que o Instagram ele desliga automaticamente. Então vou aqui desativar os comentários e vamos começar. Então vamos lá, pessoal. Para a gente trabalhar os conceitos que são mais básicos de economia e que são fundamentais, então a aula de hoje é um pilar importantíssimo para depois a gente construir ao longo dos próximos dias uma série de conceitos. Então, para a gente trabalhar isso, eu vou contar uma história para vocês, que é uma história que depois a gente vai extrair insights muito poderosos. Então, vamos começar imaginando que tem uma ilha e tem alguns moradores dessa ilha. É uma ilha bem primitiva, não tem nada, e para todo mundo sobreviver e se alimentar, eles são obrigados a pescar, que é o que tem lá, então eles têm que ir lá pegar um peixe. E todo dia eles têm que dedicar quase que o dia inteiro para pescar, porque eles não têm nada muito sofisticado para isso, eles têm que tentar pegar o peixe com a mão, então eles ficam lá no mar, lá o dia inteiro tentando agarrar um peixe e normalmente eles pegam um peixe por dia, o fruto desse trabalho que eles têm lá, e aí eles se alimentam e vão vivendo assim. O que acontece? Um dia, um desses moradores, ele estava lá na hora que ele estava indo dormir e ele teve uma ideia. Ele falou assim, poxa, por que eu não construo uma ferramenta com uma rede, algo melhor, para eu conseguir pegar mais que um peixe? Está muito difícil ficar pegando lá, fico o dia inteiro lá pensando. E aí ele se deparou com um problema, que era um problema genuíno, que é, nossa, mas se eu ficar tentando criar essa ferramenta ali ao longo do dia, como é que eu vou pescar? Se eu demoro um dia para pescar e o que eu preciso desse peixe aí para eu comer, que é o que a gente se alimenta no dia a dia, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que dedicar um dia de trabalho. Aí ele falou, tá bom, vai. Foi lá, vou pescar normalmente, só que ao invés de comer um peixe, eu vou comer ao longo de um dia só meio peixe e a outra metade eu guardo para o dia que eu estiver tentando criar essa ferramenta. Então o que ele fez? Ele foi lá, pescou normalmente com os seus colegas, pegou o peixe, só que ao invés de ele comer o peixe inteiro que nem os outros, ele comeu só metade do peixe, guardou a outra metade para o dia que ele não iria pescar e ele iria se dedicar à criação dessa ferramenta ali, que ele ia fazer uma espécie, né? Você tem um pedaço de pau, uma rede para ele tentar pegar mais peixes. E ele lá ficou o dia inteiro e conseguiu construir essa ferramenta. Só que nesse dia ele teve que fazer um sacrifício, né? Porque ele só comeu meio peixe, então ele ficou com um pouco de fome. E aí ele foi lá pescar agora com a ferramenta dele. E com a ferramenta dele, ele conseguiu pegar 2 peixes assim e até com uma certa velocidade, enquanto os demais, estavam lá só o dia inteiro para pescar um peixe de novo. Então ele pegou 2, então ele comia um e ainda sobrava um. No outro dia ele pegava 2 mais rapidamente. O que acontece? Os demais moradores dessa ilha começaram a se espelhar, né? E perceber que fala, poxa, o cara tá conseguindo pegar 2 peixes, tem tempo lá para descanso, tá? E foram lá conversar com ele, saber como, né, adquirir ou construir essa ferramenta, como é que ela funcionava. E aí a gente tem
os 2 primeiros insights, né? Que foi o quê? O que fez esse morador aí dessa ilha ele conseguir saltar da produção de um peixe para 2, ter mais tempo de descanso? Primeiro, ele teve que fazer um sacrifício, então ele teve que poupar, né? Parte do peixe que ele consumia, ele guardou, né? Ele só comeu metade para guardar a outra metade para ter esse dia de trabalho que ele tinha que se dedicar. O outro ponto é que ele não tinha garantia nenhuma de que essa ferramenta daria certo, que seria uma ferramenta que ia possibilitar que ele conseguisse pegar mais do que o normalmente ele estava conseguindo. Então, outro ponto importante, pessoal, ele assumiu riscos, né? Então ele assumiu riscos, já que não era garantido, e a partir dessa experiência que ele foi compartilhando com os demais membros dessa ilha, a ilha passou, né? Todos os moradores eles conseguiram construir também, eles pouparam e investiram e começaram a construir as suas ferramentas e começaram a aumentar a produção, né? De peixe. Então, em vez de ficar o dia inteiro pegando um, que é o que eles precisavam para subsistência, começaram a pegar 2. Tem um ponto que o cara que criou originalmente essa ferramenta, ele pode em algum momento ter falado, olha, eu te passo a experiência aqui, mas quando você pegar seu peixe, me dá metade, enfim, isso pode ter acontecido, enfim. Mas o ponto é, aumenta a produção de peixe da ilha e aí vem um ponto muito interessante, pessoal, muito interessante, que como agora eles estavam despreocupados com essa questão da alimentação, já que sobrava peixes, eles tinham o quê? Mais tempo de descanso e mais tempo para criar outras coisas, porque tinha pessoas com habilidades diferentes nessa ilha. Então o pessoal ia lá, tinha um cara que ele conseguia imaginar formas de criar roupas que eram melhores para aquele tipo de clima. O outro sabia como construir cabanas, enfim. Então o que acontece? Nessa ilha, a partir do momento que eles tiveram mais tempo para se dedicar à produção e o descanso, eles começaram a criar mais produtos e serviços na ilha. E com isso, essa história dessa ilha, essa é uma frase muito interessante, né? Que a prosperidade ela gosta de companhia. Prosperidade gosta de companhia. Então, essa história correu por outras ilhas e começaram a vir novos moradores ali, porque tinha uma demanda mesmo para mais mão de obra, para pessoas participarem de mais processos de produção, e aí a ilha foi se expandindo ali, foi prosperando. Então, o que é essa história muito simples, né, e básica? Para mim é um dos conceitos mais importantes e incompreendidos na economia, infelizmente, e que é a renda vem da produção, Então, por exemplo, um caminho sustentável é você produzir, você ter uma oferta bem sucedida no mercado, depois a gente vai definir o conceito certo de mercado, e você, ao conseguir ter essa oferta bem sucedida, você vender isso, você tem renda, e com a renda você consegue consumir. O que é o atalho perigoso e que normalmente as pessoas não percebem? É querer consumir direto sem ter produzido antes e sem ter renda. Qual que é o caminho que seria esse? Através, por exemplo, do endividamento, de você gastar, né, mais do que você tem. É um caminho insustentável. Aquilo lá é uma questão de tempo para a casa cair e tudo por água abaixo. Então, com esse exemplo, essa historinha muito simples, muito bobinha da ilha o crescimento econômico começa quando você tem um aumento da produtividade. Porque assim, consumo, demanda, desejos das pessoas, todo mundo tem, todo mundo precisa se alimentar, precisa se vestir, precisa morar, tem seus gostos por entretenimento, enfim, você tem coisas mais básicas, coisas mais elaboradas, mas todo mundo tem esses desejos. Aonde está o grande desafio da humanidade? Aonde está a chave de tudo? É como produzir. Por quê? Porque as coisas no planeta, como no exemplo da ilha, vêm no estado natural, e você precisa ter condições de explorar aquela natureza, e os recursos são escassos de como produzir isso. E além disso, você tem que ter e desenvolver uma série de conhecimentos e informações
para você inovar, você criar novos produtos, novas formas de produção, aumentar a produtividade, você conseguir produzir mais com menos, em menos tempo, enfrentando essa restrição natural que a gente tem da escassez dos recursos, que vai inclusive até do tempo. Então, outra característica que é muito importante, então o estímulo, né? Você veja, nessa ilha, o cara ter descoberto um dia uma ideia de como criar uma ferramenta para ele pegar mais peixes e pegar mais peixes, estimulou toda a prosperidade da ilha, gerou também o estímulo e benefício para novos mercados e produtos e a renda de todos irem subindo. Então, quando você tem esse tipo de ambiente, um ambiente que você tem uma liberdade de escolha, um ambiente que você tem a livre iniciativa para empreender, não tinha ninguém lá, o dono da ilha chegou e falou, não, você está proibido de fazer essa ferramenta, vai lá pescar, come o que você tem. Outro ponto importante, foi necessário no presente um sacrifício. O ser humano ele quer consumir hoje, mas quando ele abre mão de consumir hoje, é porque ele está querendo consumir mais lá no futuro. Então você vê que tem uma série de conceitos econômicos que são extremamente importantes. Então, ali que você vê que a grande chave da riqueza em qualquer economia está na produção. E aí vem um outro ponto muito interessante, que é que não necessariamente tudo que for produzido vai ter uma aceitação no mercado, pelo contrário, né? Por isso que os empreendedores bem-sucedidos são aqueles que têm a capacidade de enxergar e até antecipar as necessidades das pessoas, ou os caras são tão à frente que conseguem enxergar necessidades até futuras, como a gente viu. Então, quando fala economia é um jogo de soma zero, chega a beira a ser o ridículo. Então é só pensar a humanidade desde os começos lá, dos primórdios, quanta tecnologia foi criada, quantos produtos e serviços, como aumentou a produção. Então tudo isso é riqueza que foi criada, né? Então se a gente for comparar a vida das pessoas na média com como era nos primórdios, mesmo os grandes reis, o que tipo de produtos e serviços que eles tinham acesso na época comparado com alguém hoje de classe média ou alguém até de uma classe menos favorecida, os caras não tinham literalmente nada. O mundo foi avançando, né? Foi criando riqueza, porque riqueza não é um jogo de soma zero, pelo contrário, é um jogo de soma positiva. Quando a gente viu na ilha isso acontecendo e surgindo mais produtos, mercados novos, e os habitantes trocando entre si, o cara da roupa trocando, o cara que faz a cabana, o cara dos peixes, enfim, outros serviços que foram sendo agregados, como cada um que está fazendo aquela troca ele dá um valor subjetivo para aquilo, só vai efetivamente ocorrer a troca se todo mundo achar que aquilo é uma vantagem. Então, trocas voluntárias que as pessoas estão fazendo aí, porque elas querem fazer, não é porque tem uma força maior obrigando, uma autoridade central obrigando. Isso é um jogo de ganha-ganha, né? É um jogo de ganha-ganha. Então, é uma soma positiva. Então, achar que a riqueza da humanidade já foi dada desde os primórdios e vai dividindo, se fosse isso, como a população mundial ela aumentou, somos bilhões hoje no planeta, todo mundo estaria miseravelmente. Então, realmente, é impressionante como, infelizmente, esse conceito ele ainda é repassado para as pessoas. Então, é muito importante a gente enxergar isso a origem para você obter renda vem dessa produção bem-sucedida. E outro ponto, que características também que tem essa ilha para permitir isso, né? O respeito à propriedade privada. Então, o cara tinha o peixe que ele pegava lá, mas não tinha ninguém lá para confiscar, ou falar, não, esse peixe não é teu, ou a ferramenta que você fez para pescar melhor agora não é mais sua, é de todo mundo, enfim. Você tem o respeito à propriedade privada, o respeito à livre iniciativa, o cara pode fazer isso. Ah não, você não vai tirar o dia de pesca para tentar criar esse negócio. Enfim, você tem o que eu chamo de mundo livre. E aí vem um outro ponto interessante. Perguntaram uma vez para o Nassim Taleb se o sistema antifrágil, um sistema que prospera na desordem, atravessa os tempos,
era um sistema que impedia que pessoas ruins ou com intenções ruins ou que pudessem provocar danos coletivos, se o sistema é aquele que impedia essas pessoas de entrarem nele. Aí ele falou, claro que não, que bobagem. Sistema antifrágil é aquele que, apesar dessas pessoas estarem lá dentro, elas não conseguem provocar dano coletivo e não conseguem expor o todo à ruína. E quando você tem uma estrutura do mundo livre, olha só que interessante. Na estrutura do mundo livre, você, o tempo inteiro, para você prosperar, você tem que produzir. Ou seja, servir a sociedade no sentido de atender, solucionar problemas e tornar a vida das pessoas melhor. Porque senão elas não vão consumir aquilo que você está produzindo. Não será uma oferta bem sucedida. Não adianta, você pode botar um produto ruim, ele só é comprado quando você tem alguma força obrigando aquelas pessoas a comprarem aquilo. Senão elas não vão comprar. Elas querem comprar produtos e serviços do melhor qualidade e com o menor preço possível. Então você tem uma competição também. A própria natureza, ela funciona dessa forma. São uma série de experimentos simultâneos acontecendo para ver qual que é o melhor que vai permanecer. Assim também no mundo livre, né? Da economia, do respeito à propriedade privada, da livre iniciativa, liberdade de escolha. Então, o cara, por exemplo, tem um cara que ele é o cara mais egoísta do mundo. O cara é insuportável. O cara odeia as pessoas, mas o cara, ele tem uma fissura por riqueza, ele quer ter bens, ele quer ter tudo. Mas o cara odeia todo mundo. O que acontece? No mundo livre, se ele só vai conseguir atender esse interesse dele pessoal se ele, em primeiro lugar, atender o interesse da sociedade. Se ele não for útil à sociedade, se ele não servir à sociedade, solucionar problemas e tornar a vida das pessoas melhor, ele está ferrado, ele não vai conseguir atender isso. Então, nesse tipo de estrutura, o cara mais egoísta, o cara insuportável, o cara ruim, ele é forçado, ele é incentivado a também ser útil à sociedade, a servir à sociedade, senão, caso contrário, ele vai acabar o quê? Na miséria. Então, essa dinâmica é muito, muito interessante. E outra questão do mundo livre que é muito legal é que ninguém está a salvo. Nem quem está no topo pode ir para baixo, porque você não tem nenhum mecanismo. Depois a gente vai nas aulas dos outros dias ver que tipos de intervenções governamentais que emperram esse mecanismo de filtragem, que é essencial, de colocar a pele de todo mundo em risco, que é no sentido de que a partir do momento que você não está mais servindo a sociedade, está oferecendo produtos ruins, serviços ruins, etc., você não é mais útil dentro da sua ocupação como trabalhador, enfim, empreendedor, trabalhador, você vai sendo filtrado, né? Então, o cara que constrói uma coisa muito legal, fica lá bilionário, etc., a partir do momento que ele não continua esse processo, ele vai o quê? Afundando, porque você tem uma competição, vão surgindo alternativas melhores, as pessoas vão migrando. Então, por isso que no mundo livre, quem é soberano é o consumidor, não é as empresas, é o consumidor. O consumidor é o grande agente soberano, ele que vai determinar quais serão as ofertas bem-sucedidas, vai também enviar informações através do mecanismo de preços, quanto que deve ser produzido ou não, e aí a gente chega num conceito muito importante do mercado. O mercado, quando o pessoal fala, o mercado fez isso, o mercado fez aquilo. O mercado, pessoal, numa economia, não é um ente sobrenatural ou uma coisa, um local ou alguma coisa, não. Quando a gente fala do mercado, o mercado, então anota aí, o mercado é um processo. O mercado é um processo. O mercado é um processo descentralizado de interações entre toda a sociedade que está fazendo as suas trocas ali entre si. Isso é o mercado, é um processo descentralizado de tentativas e pequenos erros. Então junta uma inteligência de toda a sociedade. Não é um pequeno grupo definindo, por exemplo, se a gente pegar o exemplo da antiga União Soviética, uma economia planificada e centralizada, ali você tinha um grupo de pessoas
que queria definir o preço de tudo, a quantidade que deveria ser produzido, o que ser produzido. Nenhum grupo consegue armazenar esta capacidade. Só um arranjo descentralizado, um processo entre toda a sociedade para resultar, né, numa informação mais próxima. E não necessariamente essa informação vai ser perfeita, mas é o melhor arranjo do que você centralizar e um erro causar um dano coletivo e ser fatal, como a gente viu. Quem quiser ter um exemplo até triste para você ver o ponto que chegou. Em relação à União Soviética, um dos vídeos que eu acho mais bizarros que tem no YouTube, dá uma olhada à inauguração do McDonald's em Moscou, quando a União Soviética estava ruindo e eles estavam começando a abrir um pouco mais a economia. É bizarro, uma fila quilométrica, cara, parecia que tinha caído um disco voador ali. É muito triste, como um outro filme que eu indiquei também, para vocês verem regimes totalitários, que bizarro que é Chuck Norris contra o terrorismo. O nome é engraçado, mas é uma história lá na Romênia, que os caras, para assistir filmes, eles tinham que assistir escondido, que era proibido você ter um filme estrangeiro e assistir em casa, para você não ver lá o mundo livre, como eles falavam, etc. Então é brutal. Então o mercado, pessoal, é um processo. Então, quando fala mercado, somos todos nós, nossas interações entre todos nós, não é um ente, uma coisa, uma entidade superior que define um grupo de pessoas, não. O que sai ali é o resultado, é os frutos de todas, né, as interações entre as pessoas. Então, o mais importante, a frase, né, o mercado é um processo descentralizado. Isso é muito importante, porque toda centralização é frágil, né? Se você contamina, né, aquela centralização, a gente vai ver isso quando a gente estuda a teoria das redes daqui uns dias, a gente vai ver, você contamina toda a rede, pode provocar até a ruína daquela rede. Então, a riqueza do indivíduo, nesse arranjo, ela vem o quê? Dos serviços prestados que ela faz, dos produtos que ela está produzindo e mais, não é? A riqueza não é o dinheiro que o cara tem no banco, não, é a forma como ele está conseguindo produzir. Então, por exemplo, quem ainda acha que o mundo não é um jogo de soma zero, né? Acha que o mundo é um jogo de soma zero, pensa lá no Steve Jobs, na Apple, né? Tudo que foi construído, ou que se já estava lá, e ele simplesmente, não, vou pegar aquilo e fazer, não. As inovações, as tecnologias que foram desenvolvidas, Amazon ou outras grandes invenções que a gente tem aí. Outro ponto interessante é também, então, o que eu queria mostrar para vocês justamente é esse, que a riqueza, ela vem da produção, produzir, você precisa sair desse estado natural para você criar, né, desenvolver meios de produção para atender às necessidades das pessoas ou criar coisas que tornam a vida das pessoas melhor no dia a dia, facilita. Então, a oferta bem-sucedida no mercado, ela vai gerar renda, ela vai gerar também a demanda, a procura por mão de obra, vai gerar procura por matérias-primas, enfim, você vê como você vai criando, né, um círculo virtuoso. E a tecnologia nada mais é do que a arte de combinar, né, esses recursos naturais que a gente tem, gerando, né, um resultado, algo, né, que vai criando. E as economias que mais se desenvolveram no mundo são justamente aquelas que elas criaram, elas tiveram uma divisão do trabalho tão grande, ou seja, elas têm múltiplas etapas de produção e com isso você consegue produzir produtos de maior valor agregado. A gente vai ver isso na teoria das redes, é muito, muito legal, pessoal. Muito legal, é incrível quando a gente chegar nessa parte aí que a física encontra a economia, vai ficar muito claro isso. E como precisa também do trabalho em conjunto. Esse é o outro ponto importante da prosperidade. A prosperidade gosta de companhia. Então, o arranjo precisa ser de tal forma que as pessoas cooperem entre si. Ou seja, você tem uma grande mente coletiva e não uma mente individual que se acha genial centralizando tudo. Então, a economia ela não é um jogo
de soma zero, pelo contrário, é um jogo de soma positiva. E quando você tem o respeito à propriedade privada, a liberdade de escolha e livre iniciativa, você consegue possibilitar que esse arranjo ele emerja, né? Porque se, por exemplo, se tivesse alguém proibindo o cara de criar a ferramenta na rede, ou proibindo, ou determinando o que produzir ou não, impedindo as interações entre as pessoas, definindo como devem ser as trocas, você passa de um processo descentralizado para um processo centralizado. E um processo centralizado, ele é sempre frágil. Então a frase, pessoal, de hoje, e depois eu vou abrir de novo os comentários, é: não se enriquece pelo consumo, se enriquece pela produção. Você tem que produzir, criar novos mercados, criar novos produtos e serviços, solucionar problemas, tornar a vida das pessoas melhor. Isso é o arranjo que permite a prosperidade. Porque imagina se ficasse os caras lá simplesmente consumindo o peixe que eles gastavam o dia inteiro, né? E os ganhos de produtividade que permitem isso. Então, deixa eu abrir os comentários, a gente vai ver, por exemplo, que falam muito, o brasileiro tem baixa produtividade, etc. Será? A gente vai ver que a produtividade é um processo coletivo. Então, por exemplo, se a gente insere, tem vários brasileiros aí que moram em outros países que estão participando da nossa live. Quando você insere um brasileiro num sistema coletivo extremamente produtivo, de alta produtividade, o cara em algumas semanas está produzindo igual um alemão, igual o português, espanhol, enfim. Porque a produtividade é um processo coletivo e querem botar nas costas das pessoas. Outra coisa que eu acho um absurdo é falar, se você fizer determinada... basta você querer para você enriquecer, basta você querer não sei o quê. Meu amigo? Se você tiver inserido numa estrutura que não for o mundo livre, que for oposto disso, você pode fazer o que você quiser. Quero ver você prosperar, eu quero ver você prosperar numa Venezuela, eu quero ver você prosperar em Cuba, eu quero ver você prosperar na Coreia do Norte, porque o que vale é isso que é a mensagem, além de que a riqueza vem da produção, é o arranjo daquela economia que vai determinar a mobilidade social. Vai ter uma aula que a gente vai tratar a diferença de desigualdade e pobreza, que condições a gente está vendo aí, precisa ter respeito à propriedade privada, precisa ter a livre iniciativa. Que, por exemplo, vamos imaginar que lá na ilha, o cara lá que criou a primeira ferramenta, ele tinha um dono da ilha, ele chegou lá no dono da ilha e falou: maluco, é o seguinte, eu divido com você aí os peixes, mas é o seguinte, faz uma lei que a partir de hoje é proibido criar ferramentas para pescar. O que aconteceria com essa ilha? Ia só o cara ficar lá com os peixes e as outras pessoas que também desenvolveram a ferramenta e conseguiram ficar livres para ter mais tempo de descanso e tempo para criar outras atividades, não poderiam fazer isso. Só que veja, no arranjo total, no geral, a resultante seria terrível para esse lugar. Terrível, ia ficar estagnado. A partir do momento que você deu liberdade de empreender, sem burocracia, sem coisas, enfim, você permite que as coisas desenvolvam. E a gente vai mostrar tudo isso em números essa semana. Em números. Por exemplo, amanhã eu vou fazer um teste aqui com o gráfico, vamos ver se coloca aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar um gráfico aqui. Só para fazer um teste para amanhã, porque lembrando, aqui a gente não vai ficar na teoria, pessoal. Super lives vão ser só dados reais, analisando o momento, mas hoje a gente primeiro deu esse primeiro passo com esses conceitos tão importantes. Vamos ver se esse gráfico vai ficar bom. Ficou bom. Olha só, pessoal, só para adiantar um pouco, a aula de amanhã a gente vai tratar de ciclos econômicos. Ciclos econômicos, o que faz uma economia crescer no curto prazo, longo prazo
que provoca tais recessões, depressões e tal. Dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico são dados reais do Brasil. Então é a economia brasileira desde 1993 até mais ou menos os dias de hoje. O que é esses gráficos? Você tem duas linhas aí. O que isso quer dizer, né? Você tem uma linha azul, que é a capacidade instalada de produção do Brasil. Então é uma estimativa, que é chamado PIB potencial, e é o crescimento de longo prazo do Brasil. Ou seja, quanto o Brasil pode produzir de produtos e serviços ao longo do ano. Porque tem um limite de matéria-primas, tem a restrição de mão de obra, restrição de tempo, enfim, você tem essa capacidade e até a tecnologia disponível. O que faz a economia crescer no longo prazo? Ela depende de duas coisas. Primeiro, aumentar a capacidade dela produzir e produtividade, ou seja, você ter ganhos de produtividade, você conseguir produzir mais com menos e em menos tempo. E o que é essa curvazinha que é mais nervosa aí, mais volátil, vermelha? É o PIB efetivo no curto prazo. Então é quanto a economia cresceu efetivamente naquele momento. Em que depende a economia no curto prazo? Depende do consumo das famílias, gasto do governo, dos investimentos para aumentar a capacidade instalada do país, daquilo que a diferença que o país exporta, ou seja, o que ele vende para os outros países e o que ele compra dos outros países, enfim, tudo isso define. Qual que é o pulo do gato desse gráfico aí? Perceba que quando a linha vermelha fica acima da azul, está mostrando o quê? Está mostrando uma situação que no curto prazo a economia está operando acima da capacidade dela. Ou seja, operando num território de distorções, muito aquecida. Então, porque você tem um limite para produzir. Então, por exemplo, se distribuísse R$1 milhão para cada brasileiro, todo mundo ficasse com o poder de compra de 1 milhão, como a gente tem um limite de produzir determinados produtos e serviços no curto prazo, todo mundo sai para comprar, os preços disparam. Ah, Richard, mas eu quero comprar no exterior. Ali, todo mundo precisa de moeda estrangeira, todo mundo sai para comprar dólar, dispara a taxa de câmbio. Então, é mais um exemplo de como simplesmente você aumentar a quantidade de dinheiro, estimular nesse sentido, você só vai gerar o quê? A perda de poder aquisitivo da moeda, a inflação de preços. Então, olha lá. E agora, quando a linha vermelha está abaixo da azul, é uma capacidade ociosa, a economia está operando muito abaixo da sua capacidade, tem uma pressão por excesso de estoques, desemprego. Então, teoricamente, o que a boa política econômica deveria querer estimular, não é? Deveria querer estimular o quê? A produção, a capacidade instalada dessa economia crescer numa velocidade muito maior do que o PIB no curto prazo. Mas como você tem uma questão de calendário eleitoral, olha o que acontece. Por exemplo, quando a gente vê que a economia lá por volta de 2013, que é quase o finalzinho do gráfico, olha lá a linha vermelha muito acima da azul. O que aconteceu naquele momento? Estimularam a economia no curto prazo através do quê? Do consumo, gasto do governo. Aí saía, PIB subindo, maravilhoso, etc. Vamos comemorar. Só que quem sabia, tem o conhecimento de economia, via, nossa, essa economia está muito acima da capacidade instalada, está operando em territórios de distorção, isso vai gerar inflação de preços e outros problemas aí, e vai vir uma recessão depois, porque vai vir a hora que vai pagar a conta, porque está operando muito tempo no território, e o Banco Central na época abaixava a taxa de juros para estimular mais ainda a economia, enfim, um erro grotesco. E o que acontece quando vem uma crise? Olha só a tristeza que está acontecendo no Brasil. Veja como a linha azul ela subia, né, numa velocidade razoável. Dos anos para cá ela está ficando quase horizontal, ou seja, o nosso crescimento de longo prazo, o nosso PIB potencial está ficando estagnado. Ou seja, qualquer crescimento econômico já gera distorções. Por exemplo, se não tivesse esse impacto do coronavírus e o PIB esse ano crescesse 2,5%, 3% ao ano, já ia começar a quase operar acima da capacidade instalada. E aí vai a questão, o que faz para esse PIB de longo prazo ele começar a crescer novamente numa velocidade grande? Aumentar a capacidade de produção do país e a produtividade. Infelizmente, se você olhar a taxa de investimento do Brasil em relação ao PIB, está no território estagnado muito baixo
E a produtividade, infelizmente, ela vem caindo. E eu vou explicar para vocês, quando a gente tratar das teorias das redes, por que essa produtividade do Brasil é baixa, e não é culpa do trabalhador individualmente, não é culpa. E também não adianta também só você falar, não, mas se todo mundo tivesse ensino superior, não, você tem que criar um arranjo, uma estrutura coletiva que permita esta produtividade crescer. E a gente vai ver como isso deveria ser feito. Então eu vou abrir aqui de novo os comentários. E vocês viram então, o grande dilema de qualquer economia do mundo é o quê? Como produzir, que quantidade, como incentivar as inovações tecnológicas, como incentivar os empreendedores. Muitos empreendedores não vão dar certo, isso é fato, né? Porque é tentativa e erros, é um processo descentralizado, mas tem empreendedores que vão ser bem-sucedidos, que vão conseguir antecipar a necessidade, vão criar, ter ideias geniais para melhorar a vida das pessoas. E todo mundo, o interessante do sistema descentralizado é que a gente aprende com os erros daqueles que estão, né, sendo filtrados pelo sistema, para você cometer erros novos e não os mesmos erros. Então este é o arranjo antifrágil que vai aprimorando, porque os recursos são escassos, estão na forma natural. Esta é a encrenca do mundo real. Como produzir, como desenvolver tecnologia. Para isso você precisa de um bom ambiente de negócios, liberdade para empreender. Os empreendedores em muitas economias são sufocados por impostos, são sufocados por burocracias. O cara perde mais tempo para atender a burocracia do que para criar, focar no público dele. Então, a gente vai ver uma série disso. Então, amanhã a gente vai fazer a aula sobre ciclos econômicos, que a gente vai entender por que depende, eu já fiz uma pequena introdução, o que faz uma economia crescer no curto e no longo prazo, o que provoca as recessões, o que é uma recessão, é um ajuste, como piorar um processo recessivo ou como amenizar um processo recessivo, enfim. Depois a gente vai estudar o que são as contas públicas, contas externas, teoria das redes, inflação, enfim. São 5 aulas muito, muito especiais e que eu fiz de coração para vocês, para contribuir nesse momento, para todo mundo ter esse conhecimento de base aí, que é essencial por toda a vida. Então, pessoal, tira o print, põe a frase de hoje, valeu, até amanhã às 8h35, pessoal, muito obrigado de coração, espero todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente deu o primeiro passo na nossa jornada e a cada aula vocês vão vendo que a gente vai chegando, né, em patamares mais elevados de conhecimento, até colocar todo mundo na mesma página ali e num nível absurdo que vocês vão conseguir ler os cenários econômicos e conversar sobre esse assunto com qualquer um. É isso aí, pessoal. Valeu, ótimo dia para vocês. Espero que todos estejam bem. Valeu e até a próxima!